Bom dia. Vocês aguentam quanto tempo? 2 minutos? 2 horas, aguenta nada. A gente começou a dormir um ali, outro ali. O dia todo não aguenta nada. Ok, vamos fazer o seguinte. Já que vocês aguentam 2 horas, eu vou falar então. Não é brincadeira. Mas todo mundo ligado aí no que a gente está falando? Não? Aperta aí o start aí para rebobinar na cabeça o que a gente está falando aí. Todo mundo aí rebobinando na cabeça aí. Jogos vorazes. A ordem, o sistema do mundo em pleno funcionamento e você solto na arena da vida, com algumas noções cristãs, muitas vezes traiçoeiras, porque você transforma o local, o objeto, em substituto da sua vocação. Eu chamei de vocação aqui aquilo que você é em Cristo. Não depende de você ser pastor, missionário, médico e advogado. Até fiz alguns comentários aqui que eu não sei se alguns entenderam errado e valeria a pena, me lembrei agora. Quando a gente bateu aqui na ideia de que você não foi chamado prioritariamente para ser médico, advogado, marido, esposa, filho, pai, a gente vai querendo dizer é que esses papéis todos que nós vivemos na vida, eles são para a glória de Deus. E todos esses papéis deveriam apontar na direção do meu chamado para ser sal da terra e luz no mundo. No mundo. Então, em linhas gerais, há uma esquizofrenia no meio do povo de Deus. E também, quem ainda não se considera povo de Deus, ainda está se perguntando o que é a vocação. E essa semana aqui você está podendo responder essa pergunta de várias formas, de vários eventos, situações, conversas, pregações e por aí vai. Mas há uma esquizofrenia muito grande que é transformar lugares, objetos e situações em sagrado e construir para mim um projeto de vida em si mesmado, com cara de coisa bonita, porque para mim eu coloquei aqui que imoralidade muitas vezes é coisa feia, e eu coloquei aqui que imoralidade é tudo aquilo que vai de encontro a uma moral vigente. Se a moral vigente já for ruim ou for relativa, essa imoralidade é relativa. Então eu preciso de um centro, eu preciso de uma referência absoluta para trabalhar o que é imoralidade. E esse centro é a palavra de Deus. Então, eu vou pensar na minha vida pessoal, como jovem, qual o meu projeto de vida. Eu precisaria da palavra de Deus. Eu precisaria ter a Bíblia como a minha regra de fé e prática pessoal para a vida toda. Para a vida toda. Com isso, objetos, locais, situações, acampamento, pastor, local de reunião, não substitui nem define a verdade sobre a minha espiritualidade. Eu me converti aqui. E eu me lembro que eu me converti umas 7 vezes. Por quê? Eu me converti uma vez só, na verdade. Eu me lembro que o culto da fogueira, eu não me lembro qual deles, mas eu me lembro que era o momento em que eu dizia: tá bom, Deus, tá certo. E por que é que eu fazia essas sucessivas conversões, que na verdade não eram conversões mais, depois que eu entreguei a vida a Cristo a primeira vez, tudo estava consumado. Mas eu transformava, e você pode fazer isso, nesses momentos de consagração, em momentos em que você é chamado a atenção da sua vocação. Aí você volta sábado para casa, passa um efeito aí anestésico aí
de espiritual de 2 dias, segunda-feira você começa novamente a desenvolver o seu projeto de vida. E a gente questionou aqui, quando eu quis aqui atacar a profissão, riqueza, sexualidade, o objetivo não era dizer que essas coisas em si elas são ruins de forma alguma. Eu sou empresário, eu sou casado, tenho 2 filhos. O que eu quis dizer foi que você precisa, é possível você ser imoral, é possível você estar em pecado, estando todo mauricinho de Jesus, todo bonitinho, cara de crente, pisca feito crente, anda feito crente. Isso não define a verdade sobre quem Deus é e quem você é para Deus na sua vida. Não define. O que define é verdadeiramente a sua reflexão e decisão pessoal a respeito do que a palavra diz sobre você e sobre Deus. Você ouve e se apropria daquilo. E é incrível porque nunca houve uma geração tão incrédula no meio daqueles que se dizem crentes. As concepções sobre Deus não são bíblicas. Há muita confusão. Eu me lembro uma vez que eu estava sentado numa mesa de um restaurante desse de calçada, e era um grupo de amigos que se sentavam para conversar, e nosso assunto era, eu era solteiro na época, tá? Jesus é homens e moças. De vez em quando estava futebol. Esse era o assunto. Na outra mesa sentava uma galera, e um dia essa galera perguntou assim: esses rapazes aí são o quê? O cara do restaurante disse: eles são crentes. Ela fez: o senhor é o quê? Eu fiz: eu não sou nada, mas se eu tiver que ser alguma coisa, eu quero ser como eles. Aí ela fez: posso falar com eles? Pode. Ah, vocês são crentes? Somos, sim. Aí eu fiz: e a senhora é o quê? Eu sou católica espiritualista. Eu fiz: como assim? Eu sou católica e creio em reencarnação. Eu fiz: impossível. Ela fez: por quê? Se a senhora crê em reencarnação, a senhora não crê no Deus da Trindade. Não tem sentido isso. No meu evangelho hoje em dia, o que mais tem é isso. Não é crente espiritualista. Ao contrário, é crente que diz: eca, está amarrado no nome de Jesus. Mas o cara é espiritualista sim. O cara tem uma espiritualidade de causa e efeito. Ele quer que Deus é o Deus dos bons, dos bonitos. E a gente colocou isso aqui, da performance. E os feios, coitados, morram na culpa de vocês. Quem manda ter nascido assim. Você não verbaliza isso, você não diz isso, mas muitas pessoas, muitos de nós, os pais, a sociedade, pessoas, bullying, dizem a mim que eu sou uma pessoa, a Bíblia diz que eu sou outra pessoa, e eu fico numa loucura imensa, porque eu não consigo conectar quem Deus diz que eu sou, quem Deus diz que Ele é, o que o mundo diz que eu sou. Há uma falta total de identidade de quem eu sou em Cristo. Quando não há essa esquizofrenia para baixo, que medíocre, eita, não é a palavra, que torna você mais medíocre, tem a outra espiritualidade, o fanista. Eu sou cabeça, não sou cauda. Aí agora em Cristo, eu sou em Cristo alguém que pode estar sobre você. Eu existo para passar à sua frente. É a versão dos jogos vorazes evangélicos. É a contra-ordem. E a gente colocou aqui ontem que não existe contra-ordem evangélica. Não há a ordem vigente e uma equivalência cristã em que a gente vai para uma arena lutar. Não há isso. E colocamos aqui que Jesus provou isso quando disse a Pilatos que o poder que ele tinha, Deus tinha dado a ele. E Jesus não se portou na sociedade que ele fez parte como uma contra-ordem. Era uma ordem subversiva, é uma ordem silenciosa. Colocamos aqui que os milagres aconteciam e ele dizia o quê? Psiu.
fácil. Não conta para ninguém o que eu fiz na sua vida. A ideia qual é? Se há uma ordem divina, essa ordem acontece na relação um a um, na relação no meu meio, na faculdade, na família, em casa, nas arenas que se constroem ao meu redor, não no processo proselitista de marketing, de bandeira. O Evangelho não é ideologia. Não é ideologia. O Evangelho não é um processo de ideias que se reúnem em torno de uma causa humana, e sendo uma causa humana cristã, a gente vai bater de frente com a causa do diabo. Não há causa do diabo que possa resistir à nossa causa. Na verdade, outra maneira de dizer isso, sabe o que é? É que se existe alguma causa em funcionamento, essa causa é o poder de Deus se manifestando de maneira subversiva na história. Por quê? Porque as coisas vão sendo mudadas. Vocês que gostam de palavra antiga, gostam ainda ou vão mudar de opinião de hoje para hoje? Tem uma música de palavra antiga que fala sobre o mesmo chão. Quem já ouviu essa música? Eita! Porque a parte que está dormindo, que levanta a mão, está dormindo, e tem a parte que... Essa música fala que eu vou subvertendo o mundo, amando do amor e da esperança. Mas não tem bandeira, não tem causa, não tem movimento religioso. É muito fácil, queridos irmãos e jovens que estão aqui hoje, é muito fácil substituir quem eu sou em Cristo por um movimento, por uma causa, por uma contra-ordem. E eu odeio quem é crente, odeio quem é cristão, odeio homossexual, odeio não sei o quê. Aí eu vivo num mundo que se eu mudar o cabeçalho da arena, é os jogos vorazes. É uma luta equivalente por causas diferentes. O Evangelho não é isso. Deus não tem nos chamado para lutar um armamento contra a ordem vigente. Deus tem nos chamado para trazer significado para o ser humano, para trazer sabor para a vida dele. Nós somos as pessoas que, porque fazemos parte não da ordem, da contra-ordem, mas fazemos parte de uma vocação, de um chamado de Deus, a gente carrega com a gente o poder de Deus para nas relações, nas interações um a um. É mais difícil porque você não consegue transformar o negócio em aparência, em imagem, né? E hoje em dia nós estamos na época da imagem. Quando você vira, é até um perigo para quem... o ser humano ele é extremamente vulnerável a várias tentações. Por exemplo, você começa a pregar o Evangelho para um grupo. Daqui a pouco esse grupo se reúne ao seu redor. Daqui a pouco você é chamado para pregar. Daqui a pouco você é pastor. Daqui a pouco você vira um ícone, daqui a pouco você tem a imagem daquilo. Acabou-se. Virou ordem, virou sistema. Você olha para os evangelhos e vê aqueles homens e olha para Jesus andando. Não havia ordem nem contra-ordem. Havia vocação. Havia um desejo enorme de perder a vida. Quem achar a sua vida, perderá. E você muitas vezes ouve o apóstolo Paulo falando, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Na sua cabeça vem assim, como é que o apóstolo Paulo conseguia viver sem pensar ou sem querer sexo, dinheiro, prazer, poder e diversão? Será que a questão do apóstolo Paulo é que ele não queria essas coisas? Ou será que essas coisas todas estavam debaixo da vocação? Ou seja, a experiência com Cristo foi tão forte, foi tão violenta, foi tão relevante. Agora eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu só tenho um caminho para caminhar. Quando há uma dúvida muito grande sobre quem eu sou e sobre quem Deus é que há esse caminho meio turbulento, meio esquizofrênico, em que eu não sei, basicamente, eu me misturo. Tem hora que eu me pareço com Cristo, tem hora que eu me pareço com o mundo, tem hora que a minha pauta de vida, a minha agenda, ela é toda mundana, mas toda bonitinha. Né? E a gente falou aqui ontem isso, que você às vezes quer casar depois de fazer doutorado, mestrado, faculdade, apartamento, quer namorar com um rapaz que seja a imagem do ícone masculino ou feminino,
E você na hora, Deus, Senhor Jesus, faz a tua vontade na minha vida. É aquele rapaz belíssimo ali. Aquele rapaz pode vir a ser um péssimo marido, um péssimo amigo, um péssimo esposo. E o cara, rapaz, aquela moça é ela, porque ela é bonita, bem feita, isso e aquilo outro. E também é crente, que é um bônus. Não é essencial, é um bônus. Senhor Deus, por favor. É quase que uma criança pedindo ao pai uma arma. Mas Deus não dá. Deus não dá. A gente colocou aqui ontem também que você faz feito Sara. Você atalha o projeto de Deus. Você encurta o projeto de Deus. Encurta. E você encurtando o projeto de Deus, você vai construir o seu próprio projeto. É como se o seu reino quisesse subsistir dentro do reino de Deus. Não dá para o seu reino subsistir dentro do reino de Deus. Dá para você virar servo, voluntário do reino de Deus. E a gente colocou aqui ontem quem são os governadores deste mundo e do mundo real. Colocamos aqui que o presidente Snow, ele era um presidente que erigia, levantava memorial pela culpa e para a honra da nação que levantasse o culpado. Então você havia na sociedade do Tupanem, né? Nem me lembro mais se a gente decidiu que era Pane ou Panem, não me lembro mais. Eu sei que tanto faz. E naquela sociedade, naquele sistema ali, ele levantava memoriais anuais pela culpa da rebelião. A rebelião precisava ser lembrada, o pecado precisava ficar na mente. Era preciso ficar claro que você não presta. E colocamos aqui que o Deus da Bíblia constrói um outro caminho. Deus da Bíblia lutou com o Deus da Bíblia e por amor da sua vida venceu a si mesmo, por amor da sua vida, porque a seriedade e a santidade dele exige a sua morte, assim como o presidente Snow exigia a morte daqueles escravos do Panem. A diferença é que o Deus da Bíblia enviou o seu filho para que ele pagasse a conta que ele cobrou. Me veio à mente aqui agora, quem assistiu Nárnia? Um dos filmes Nárnia, me lembro agora, eu acho que é o primeiro. Tem uma cena interessantíssima. A cena é a feiticeira, aquele rapazinho se vende por um docinho, um tributo, se vende por um tributo, ou paga um tributo para ter prazer, paga um pequeno imposto para ter prazer, e ela leva ele até a tenda de Aslan, e ela chega lá para executar a sentença de morte sobre aquele menino. E o leão chama ela para conversar na tenda. Daqui a pouco ele volta, ela deixa o menino, não leva mais ele, e ela faz para ele assim: olha, alguma coisa parecida com isso, não vá descumprir o nosso acordo. E ele responde: eu criei as leis desse acordo, eu criei que o pecado só podia ser expiado com a morte. Não venha dizer a mim que criei a lei para cumprir o acordo, porque foi eu que inventei isso, não foi você. Não foi o diabo que inventou que você precisava morrer. Quem inventou foi Deus. Incrível no filme é ver de madrugada Aslan sai, vai até aquele negócio da pedra. Oi? A mesa da pedra. E na mesa da pedra, enquanto ele vai passando pelo corredor, ele é zombado, ele é escarnecido, ele é tratado como se ele não fosse nada. Mas ele é aquele que é santo e que criou a ordem, a regra, o princípio, o valor de que você, quando peca, precisava morrer. Incrível!
é saber que Ele que criou isso, Ele próprio pagou a conta que Ele cobrou. É como se chegasse na sua casa uma fatura de cartão de crédito impagável e do lado uma mensagem do Mastercard: não precisa se preocupar com nada, nós decidimos pagar todas as suas despesas. Gostava? Estamos gastando muito no cartão de crédito. Mas o Deus da Bíblia, vocês leem em Colossenses 1, 13, 14, Ele é o Deus, diferentemente do presidente Snow, Ele é aquele que transportou você desse império voraz, desse império das trevas, desse império que a sobrevivência depende de você, mas que no final, quem sai vivo sai morto. Quem sai vencedor sai derrotado. Ele transportou você dessa história de morte para o reino do Filho do amor de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. E a gente colocou aqui que muitos de vocês carregam muita culpa. Eu vou colocar outra historinha aqui também que me vem à mente agora, que é um rapaz que é preso e condenado erradamente, e de repente se descobre que ele foi condenado de maneira errada, e ele recebe uma visita na prisão. Só que ele passa muitos anos lá na cadeia, ele se acostuma à vida de presidiário, e chega para ele uma comitiva da penitenciária e fez: pode sair, você está livre, viu? Você não deve mais nada, foi um erro. Ele fala: não, eu não quero sair, eu quero ficar aqui dentro. Mas está tudo aberto, aí você pode ficar livre. Muitos de nós leem isso, leem a palavra dizer que você foi transportado de um império para um reino, que você agora é livre em Cristo, você agora, voltando para ontem também ainda, você é santo não como meio de pagamento de nenhum tributo, você é santo em resposta a Deus pelo tributo que Ele pagou. Ainda assim a gente vive uma vida de escravo, vive uma vida de pagadores de tributo à ordem vigente, porque a gente é viciado numa espiritualidade de causa e efeito. A gente não entende que o que foi feito na cruz foi radical. E eu coloquei aqui ontem também, ainda acabando essa recapitulação, a gente colocou aqui ontem também que nesse sistema adoecido, nesse processo esquizofrênico que eu e você vivemos, muitas pessoas dizem a gente que Deus, revelam para a gente imagens de Deus que não são fiéis à imagem de Deus da Bíblia. E está você, ora prestando culto ao Deus que lhe tirou do império das trevas, e em outra hora está você tentando pagar tributo a esse Deus, de várias formas. E a sua santidade, ela vira um processo adoecido, um processo de pagamento, e a sua santidade não é um processo de pagamento, ela é um processo de resposta, ela é um processo de você responder a Deus. Também coloquei aqui ontem que a graça de Deus, que é poderosa para dar a você o desejo de responder, muitas vezes é tratada como sendo uma coisa que é muito fácil. Eu disse aqui ontem também que é muito fácil porque você não entendeu. Se você não entendeu, a graça de Deus, ela é extremamente séria e honesta e dá a você a vontade de devolver. Não devolver o pagamento, devolver a sua vida. Você recebeu de graça. E a gente falou que esse tributo que a gente quer devolver é o tributo para a honra. É a diferença do tributo como pagamento de imposto para o tributo que honra alguém. Colocamos que esse tributo é o tributo pela dívida, mas a minha santidade é o tributo pela dádiva a Deus.